Boa tarde a todos e a todas. É um prazer poder participar aqui dessa reunião com todos os senhores e senhoras. Agradecer a participação de todos que atenderam o nosso convite. Nós estamos aqui com a participação tanto presencial como virtual de diversas entidades. Que eu gostaria de mencionar que as contas que têm a imagem, que tem a foto do perpetrador, não vai ser violadora dessas políticas de Twitter necessariamente. Elas precisam de ter um comportamento de incitação ao ódio. Eu sei o que você está pensando, mas se essa conta fosse para denunciar o perpetrador, eu sei que é difícil. Eu entendo a frustração, mas é uma pergunta dela. Você entendeu que está falando que a conta, o nome da conta, a foto da conta e o nome da conta da pessoa criada, não é um jornalista denunciando ou qualquer pessoa, é a pessoa que se inscreve e tem o nome das contas com o nome de fotos e perpetradores de ataques. Consegue entender que ter a foto e ter o nome é um chamado? A senhora consegue entender isso? Houve mais um ataque em escola hoje em Manaus. Ataque de um estudante com coquetel molotov, faca, etc. Por que eu faço alusão a isso? Para que haja compreensão que eu, particularmente, não estou preocupado com os termos de uso dos senhores. Se os senhores não mudarem os termos de uso, vocês vão ser obrigados a mudar os termos de uso. E rápido. Ou vocês entendem isso, ou não precisa nem continuar a reunião. Eu não estou preocupado com o termo de uso das senhoras e dos senhores. Eu estou preocupado com famílias em pânico no país inteiro, em razão da sucessão de ataques de uma epidemia que deve ser tratada como algo grave e excepcional. Nós não estamos falando aqui de recomendação se é cachorro-quente ou hambúrguer. Nós estamos falando aqui de crianças sendo assassinadas. Então, não falo, eu não estou interessado nos termos de uso dos senhores. Não me interessa. Sabe por quê? Porque os senhores podem mudar. Hoje, amanhã, depois da manhã. Ponto. Isso está decidido. A partir daqui, se os senhores não mudarem, arque com as consequências. Nós não vamos deixar uma epidemia de assassinato em escola por causa dos termos de uso do Twitter. Se for essa abordagem, não precisa nem a gente continuar a reunião, para deixar bem claro. Nós queremos é que os senhores mudem os termos de uso. Urgente. Amanhã. Hoje. Porque nós não vamos viver isso todos os dias em todas as cidades do país. A gente tem o compromisso, sim, de envidar todos os esforços possíveis para cooperar com as autoridades na prevenção e no esclarecimento desses incidentes lamentáveis. A gente tem ajudado, tem apoiado, tem auxiliado na obtenção das informações necessárias às investigações em todos os níveis. Durante essas últimas 2 semanas, a gente recebeu dezenas de pedidos emergenciais de várias autoridades, de todos os níveis da federação, não só do Ministério da Justiça. Esses pedidos foram todos prontamente respondidos, seja imediatamente já fornecendo os dados, seja diretamente na plataforma que permite existir esse diálogo. A autoridade a gente faz a pergunta aqui, a gente não entendeu por que o senhor está pedindo esse pedido de urgência, me passe essas informações, e aí com essas informações adicionais também já conseguindo fornecer dados prontamente. Tem uma equipe que atua 24/7 em atenção a esses pedidos de emergência, não sou eu diretamente, é essa equipe especializada, essas coisas nem passam por mim, porque eu, como membro do departamento jurídico da empresa, também nem tenho controle com relação a esses pedidos de emergência que são feitos e entregues com base na nossa própria política de privacidade, que admite essa exceção, considerando a gravidade de situações quando há uma emergência à vida de pessoas em questão e que é sensível ao tempo. Diante disso, senhores, eu tenho ouvido aqui as diferentes questões que vêm sendo suscitadas, e aí me parece que são diferentes questões. Eu acabei de falar aqui sobre esses pedidos de emergência que vêm sido feitos, o Twitter tem cooperado. Se os senhores tiverem qualquer questão específica com relação a esses pedidos de emergência, nós estamos à disposição e os pedidos também estão lá feitos. Eu ouvi o doutor Alessandro falando que algumas autoridades em alguns lugares no país estão com alguma dificuldade de acessar a plataforma. A gente pode ajudar nisso prontamente, é a primeira vez que eu ouço falar disso.
Apenas para me comentaram recentemente essa semana que uma autoridade no Tocantins tinha pedido, e a gente também já fez essa autorização, mas foi a única também solicitação que eu ouvi falar, então o fato de que possivelmente outras autoridades possam estar com essa dificuldade é novo para mim, e nós ficamos à disposição também por e-mail, é só mandar, a gente auxilia nessa liberação dos nomes de domínio na plataforma. Aí existem as outras questões que aí já extrapolam, me parece, exatamente só o domínio desses pedidos de fornecimento de dados, que são essas questões com relação à moderação de conteúdo. Eu acho que, a partir de agora, também ouvindo o ministro, deixando mais claro aqui que, e me parece que a doutora Adela, antes de falar aqui, ela já estava apontando para isso, a gente tem diversas políticas internas e as nossas equipes de moderação de conteúdo atuam para combater determinados conteúdos de glorificação à violência, glorificação de pessoas relacionadas a episódios de violência, mas esses termos de uso têm um certo limite, que é a própria política da empresa, a compreensão que ela tem com relação ao que efetivamente é violento ou não, ao que viola ou não. É claro que se existe a compreensão de que esses termos não estão sendo suficientes depois de existir essa análise, e, de novo, a gente está ouvindo aqui bastante, e eu estou ouvindo a Estela falando, tem perfis com o nome Taut, que aparece a imagem, que talvez possam se passar como o próprio personagem. É claro que a gente, de novo, Estela, a gente fica à disposição, os senhores já têm o e-mail da Adela, de sinalizar esses perfis, e a gente pode rever novamente. É claro que, tendo esse limite nos próprios termos de uso, já passa a ser um outro tipo de solicitação jurídica de remoção, e a gente, quando receber esse tipo de pedido de solicitação nesses termos, vai dar o tratamento dentro desses termos, seja como uma solicitação administrativa, que eu vi o meu colega do Ministério Público comentando, seja com um pedido judicial efetivamente. É claro que aí é uma outra logística, a gente vai responder como a gente faz, colaborando e cumprindo solicitações de autoridades de todo o país na forma da legislação. A gente tem o compromisso, sim, de envidar todos os esforços possíveis para cooperar com as autoridades na prevenção e no esclarecimento desses incidentes lamentáveis. A gente tem ajudado, tem apoiado, tem auxiliado na obtenção das informações necessárias às investigações em todos os níveis. Durante essas últimas 2 semanas, a gente recebeu dezenas de pedidos emergenciais de várias autoridades, de todos os níveis da federação, não só do Ministério da Justiça. Esses pedidos foram todos prontamente respondidos, seja imediatamente já fornecendo os dados, seja diretamente na plataforma que permite existir esse diálogo. A autoridade a gente faz a pergunta aqui, a gente não entendeu por que o senhor está pedindo esse pedido de urgência, me passe essas informações, e aí com essas informações adicionais também já conseguindo fornecer dados prontamente. Tem uma equipe que atua 24/7 em atenção a esses pedidos de emergência, não sou eu diretamente, é essa equipe especializada, essas coisas nem passam por mim, porque eu, como membro do departamento jurídico da empresa, também nem tenho controle com relação a esses pedidos de emergência que são feitos e entregues com base na nossa própria política de privacidade, que admite essa exceção, considerando a gravidade de situações quando há uma emergência à vida de pessoas em questão, que é sensível ao tempo. Diante disso, senhores, eu tenho ouvido aqui as diferentes questões que vêm sendo suscitadas, e aí me parece que são diferentes questões. Eu acabei de falar aqui sobre esses pedidos de emergência que vêm sido feitos, o Twitter tem cooperado. Se os senhores tiverem qualquer questão específica com relação a esses pedidos de emergência, nós estamos à disposição, e os pedidos também estão lá feitos. Eu ouvi o doutor Alessandro falando que algumas autoridades em alguns lugares no país estão com alguma dificuldade de acessar a plataforma. A gente pode ajudar nisso prontamente, é a primeira vez que eu ouço falar disso. Apenas para me comentaram recentemente essa semana que uma autoridade no Tocantins tinha pedido, e a gente também já fez essa autorização, mas foi a única também solicitação que eu ouvi falar. Então, o fato de que
possivelmente outras autoridades possam estar com essa dificuldade, é novo para mim, e nós ficamos à disposição também por e-mail, é só mandar, a gente auxilia nessa liberação dos nomes de domínio na plataforma. Aí existem as outras questões que aí já extrapolam, me parece, exatamente só o domínio desses pedidos de fornecimento de dados, que são essas questões com relação à moderação de conteúdo. Eu acho que, a partir de agora, também ouvindo o ministro, deixando mais claro aqui que, e me parece que a doutora Adela, antes de falar aqui, ela já estava apontando para isso, a gente tem diversas políticas internas e as nossas equipes de moderação de conteúdo atuam para combater determinados conteúdos de glorificação à violência, glorificação de pessoas relacionadas a episódios de violência, mas esses termos de uso têm um certo limite, que é a própria política da empresa, a compreensão que ela tem com relação ao que efetivamente é violento ou não, ao que viola ou não. É claro que se existe a compreensão de que esses termos não estão sendo suficientes depois de existir essa análise, e, de novo, a gente está ouvindo aqui bastante, e eu estou ouvindo a Estela falando, tem perfis com o nome Taut, que aparece a imagem, que talvez possam se passar como o próprio personagem. É claro que a gente, de novo, Estela, a gente fica à disposição, os senhores já têm o e-mail da Adela, de sinalizar esses perfis, e a gente pode rever novamente. É claro que, tendo esse limite nos próprios termos de uso, já passa a ser um outro tipo de solicitação jurídica de remoção, e a gente, quando receber esse tipo de pedido de solicitação nesses termos, vai dar o tratamento dentro desses termos, seja como uma solicitação administrativa, que eu vi o meu colega, o colega do Ministério Público comentando, seja com um pedido judicial efetivamente. É claro que aí é uma outra logística, a gente vai responder como a gente faz, colaborando e cumprindo solicitações de autoridades de todo o país na forma da legislação. Não são os senhores que interpretam a lei no Brasil. Não são, não serão. E eu sei que os senhores sabem disso. E eu me refiro a todas as plataformas. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso. Clareza definitiva disso. Se os senhores não derem respostas que nós consideramos como compatíveis e ajustadas, nós vamos tomar as providências que a lei determina. Isso, as senhoras e os senhores viveram o processo eleitoral de 22 no Brasil. Adotem isso como referência. É o que nós faremos com os senhores. Tenham clareza disso. Vamos fazer todos os dias. Até que nós cheguemos a um ponto em que as senhoras e os senhores consigam se adequar a uma premência. O que pode ser mais sagrado do que a vida de uma criança? Nestas alturas, eu não posso acreditar que alguém vai dizer que a suposta liberdade de expressão usada de modo fraudulento é uma falcatrua, se sobrepõe à vida de uma criança morta machadada na cabeça. Não consigo acreditar que alguém ensaie esse argumento.